melhor província para você imigrar para o Canadá? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Lúcia e neste momento eu estou fazendo uma viagem exploratória pelo Canadá. Eu vou conhecer as 10 províncias do país e eu estou em busca de respostas assim como essa. Qual que é a melhor província para emigrar para o Canadá? Muito já se falou que o melhor lugar para você conseguir emigrar para o Canadá seriam as províncias do Atlântico. Isso porque lá naquela região há um programa de imigração muito interessante e que pode ser uma saída para você que está pensando em emigrar para o Canadá. No entanto, depois de fazer essa viagem exploratória pelo país, eu pude observar que não apenas o Atlântico, mas também há outras regiões que são igualmente interessantes. E uma dessas regiões é a província de Manitoba, mais especificamente a cidade de Winnipeg. Eu tive a oportunidade de estar em Winnipeg e eu realmente me surpreendi com a cidade e ela me respondeu várias questões que muitas pessoas acabam nos perguntando diariamente lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não nos segue, vou deixar o nosso Instagram aqui do lado. Nós postamos frequentemente questões importantes sobre a vida aqui no Canadá. E foi durante essa viagem exploratória pelo Canadá que eu pude perceber que Winnipeg é uma cidade, sim, muito interessante para você que está pensando em emigrar para o Canadá. E é obviamente que todas as cidades elas possuem pontos positivos e pontos negativos e cabe a você, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com a sua expectativa em relação ao Canadá, a analisar se os pontos positivos nessa balança eles serão mais interessantes do que os pontos negativos. A minha intenção nesse vídeo é apenas apresentar para você informações que possam fazer com que você mesmo analise se essa cidade de fato para você, de acordo com a sua realidade, vai ser interessante ou não para você emigrar. Porque muitos desses pontos podem fazer com que você acabe desistindo de morar em Manitoba e vá procurar outro lugar. Assim como acontece também nas províncias do Atlântico. Há também os pontos positivos e pontos negativos que esses podem fazer com que você desista de morar lá e procure outra região. Então cabe aqui lembrar que não tem nenhuma resposta correta e sim, no âmbito geral, pode ser que essa cidade seja realmente a saída que você está buscando para imigrar para o Canadá. Atualmente a cidade de Winnipeg ela conta com cerca de 700 mil habitantes, ou seja, é praticamente o dobro do que Halifax, que é a maior cidade de todas as províncias do Atlântico. Com isso, há alguns pontos bem interessantes que precisam ser observados e um deles é o mercado de trabalho. A cidade ela é maior, certamente há mais oferta de empregos em mais áreas interessantes. Então, caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre a área de trabalho de Winnipeg, eu até vou deixar aqui a indicação de um site que eu sempre acabo olhando as vagas de emprego. Ele é um site oficial do governo, é o JobBank. Nesse site você vai conseguir analisar quais são as vagas de emprego que estão abertas na cidade de Winnipeg e fazer aí o contraponto com a sua área de trabalho. E não apenas a sua área de trabalho, mas também algumas posições que aqui a gente chama de entry level, que são os empregos de entrada. Então esses empregos, assim como limpeza, atendente de cafeteria, o próprio emprego como segurança, como eu era, um guarda de segurança, esses empregos são entry level. Em outras áreas, por exemplo, como administrative assistant, que é o assistente administrativo, ele é também um entry level dessa área administrativa. Então esses trabalhos geralmente eles pagam um salário mínimo ou um pouquinho acima do salário mínimo e é uma porta de entrada muito interessante para você que deseja já chegar aqui no Canadá e começar a trabalhar imediatamente e não ficar perdendo tempo, entre aspas, perdendo tempo procurando emprego na sua área, mas sim já começar a trabalhar imediatamente. Um outro ponto
importante a ser observado é o custo de vida. Devido a essa divulgação massiva aí dos programas do Atlântico, a cidade de Halifax, que foi uma das cidades mais procuradas, ela teve um aumento significativo dos valores de aluguéis. Portanto, se nós formos analisar, hoje em dia Halifax não é mais uma cidade tão barata para se viver, assim como Winnipeg. Então, se você for analisar apenas a questão do custo de vida, muito provavelmente a sua escolha vai ser Winnipeg. Continuando com os pontos positivos, também há a questão do programa provincial de imigração. Manitoba tem um programa muito interessante, não apenas para os trabalhadores qualificados, mas também para os estudantes. Então a província, ela auxilia sim e tem bons programas de imigração para as pessoas que pretendem fixar residência na província. Por ser uma cidade maior, tem mais fluxo de voos com frequência. Então, se você colocar na balança entre Winnipeg, uma cidade pequena das províncias do Atlântico, você que está pensando em ir para lá, pensando apenas no quesito imigração, talvez, dependendo da sua realidade, dependendo do seu objetivo, seja mais interessante morar em Winnipeg por causa do aeroporto e por causa desse fluxo de voos diários. Claro, assim como eu falei anteriormente, não há apenas pontos positivos, mas também pontos negativos. E para falar sobre eles, eu até entrei em contato com um canadense, que ele é de Winnipeg, para perguntar para ele, na opinião de um canadense, quais eram os pontos negativos da cidade de Winnipeg. What is the negative points of Winnipeg, in your opinion? Well, I would say it's a prejudice against the natives, really. That's recurrent. It's I don't know, yeah, that's Canadians generally speaking, I think, are not prejudiced or racist, but if you hear any kind of criticism, it would be against the native population. Mm-hmm. The other negative points is it's really cold. You need a car basically to get around. I mean, the bus service now I think is better, but Winnipeggers still like their cars. The downtown area is, I don't know, it's not that nice really. It's like mostly big office buildings, except for the exchange area. If you go around there, that's a really nice area to go walk around. Ultimamente eu tenho feito 2 vezes por semana aulas com tutores nativos, na maioria deles canadenses, justamente para eu aprender um pouco mais sobre o Canadá na visão de um nativo. E se você também deseja conversar com tutores canadenses, o Cambly, que é a plataforma que eu utilizo para conseguir conversar com eles e praticar o meu inglês, ela está com uma promoção de Black Friday. Se você comprar qualquer plano anual, você vai ganhar 60% de desconto. E não apenas isso, até o dia 7/11, o próximo domingo agora, se você contratar qualquer plano anual no Cambly durante a Black Friday até o dia 7 de novembro, você vai ganhar 3 semanas completamente gratuitas do plano que você escolher. Atenção, é só até domingo, até o dia 7 de novembro. Se você contratar qualquer plano do Cambly, além de você ganhar os 60% de desconto, você também vai ganhar 3 semanas completamente gratuitas desse plano. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre os planos anuais do Cambly, eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar nesse link que você vai entrar no site do Cambly Brasil e começar hoje mesmo a investir em você, a investir na sua qualificação do inglês. Então, muita gente acredita que a cidade de Winnipeg é uma cidade violenta para se morar, uma cidade que tem muitos crimes. Mas se nós analisarmos os dados estatísticos da cidade, Winnipeg não é a cidade mais violenta do país e longe disso. A cidade mais violenta, segundo os últimos dados estatísticos, fica na província de Manitoba, mas é a cidade de
Thompson. Essa que é uma cidade que tem o maior número de crimes aqui no Canadá. Contudo, vale ressaltar que não há qualquer possibilidade de você comparar os crimes cometidos aqui no Canadá e os crimes cometidos no Brasil. No geral, o Canadá é um país muito seguro para se morar. É um dos países com os menores índices de crimes no mundo, e é justamente por isso que eu escolhi o Canadá para morar. Eu vim para cá buscando segurança em primeiro lugar. Você vai precisar analisar de acordo com os dados estatísticos se você vai querer morar em Winnipeg ou não. As cidades do Canadá, no geral, são cidades seguras, sim. Acontecem crimes, claro, como em todas as cidades do mundo, mas esses crimes são em uma menor escala. Eu até vou deixar na descrição do vídeo o link onde você vai conseguir pesquisar um pouco mais sobre os dados estatísticos da taxa de violência aqui do Canadá. E um dos pontos negativos que muitas pessoas acabam levantando quando a gente fala da cidade de Winnipeg é o preconceito. Mas assim como o meu tutor falou, esse preconceito, ele é, na maior parte das vezes, com os indígenas. Não sei se você já pesquisou sobre a história dos indígenas no Canadá, mas eles são uma população muitas vezes esquecida. Então, o que acontece? Muitas pessoas acabam menosprezando os indígenas, e essa questão, assim como meu tutor levantou, é um ponto de atenção. Mas, na minha opinião, assim como eu já percorri por todo o Canadá, não é exclusividade da cidade de Winnipeg. É uma questão muito infeliz aqui para o país. Contudo, não é exclusividade de uma cidade unicamente. E um outro ponto negativo muito importante é a questão do inverno. É inegável que Winnipeg é uma das cidades mais frias do Canadá. Infelizmente, contudo, um ponto positivo nesse sentido é que a cidade com passagens que ligam vários prédios ali da região central, e com isso você não vai precisar ficar andando no tempo durante o inverno. Essa passagem, inclusive, não é exclusividade da cidade de Winnipeg, mas há em outras cidades também. Contudo, pelo inverno ali na região ser realmente rigoroso, isso é um ponto bem positivo para a cidade, e Winnipeg certamente é uma cidade que está preparada nesse sentido. E falando nisso, vamos entrar em um outro ponto positivo, que é o transporte público. Por ser uma cidade grande, eu achei até que a questão do transporte público não é tão ruim quanto em outras cidades que têm o mesmo porte, ou um porte até um pouco maior que a cidade de Winnipeg. O transporte público, pela minha experiência, ele foi muito efetivo. Eu consegui me deslocar com facilidade e eu não precisei ficar esperando por longos períodos de tempo para chegar um outro ônibus, mas obviamente que, assim como em todas as outras cidades do Canadá, vai depender de muitos outros fatores. E no inverno, esse sistema ele tende a ser um pouco mais caótico, isso porque, de acordo com a precipitação de neve, as estradas acabam ficando muitas vezes bloqueadas ou precisa fazer uma limpeza, e isso pode ser que atrase o serviço do transporte público. E uma grande lição que eu aprendi durante essa minha viagem exploratória por todo o Canadá é que muitas vezes os pontos negativos que são levantados na cidade X, Y, Z, geralmente são os pontos negativos que acontecem em todas as cidades do Canadá. Então, infelizmente, há sim alguns pontos sensíveis que precisam ser observados durante essa sua pesquisa pelas cidades do Canadá, e é isso que nós abordamos na nossa área de membros. Se você ainda não faz parte da nossa área de membros, basta clicar nesse botão aqui embaixo, seja membro, e lá nós estamos compartilhando diariamente várias informações dessa viagem que nós estamos fazendo. A cada 15 dias eu faço uma live para comentar sobre a província que eu estou naquele momento. Então, se você deseja participar, é só clicar nesse botão aqui embaixo, seja membro. E agora eu quero ouvir de você, qual que é a sua prioridade na hora de escolher a cidade aqui no Canadá? Esse é um exercício que eu até fiz com o pessoal lá da área de membros e eu vou trazer aqui para você. Muitas vezes a gente acaba observando apenas a beleza da cidade, quais são as atividades de lazer, será que tem trabalho na minha área de trabalho do Brasil, mas a gente acaba deixando passar pontos cruciais no momento de você escolher a cidade.
Um deles é a imigração. Cabe aqui lembrar que uma vez que você entra no país com visto de residente temporário, há uma data para você sair do país. Então, há um tempo específico que você precisa trabalhar ou estudar para você dar entrada no seu processo de imigração. Então, isso é crucial que você tenha em mente, porque essa é uma das coisas mais importantes para você conseguir permanecer aqui no Canadá. E um outro ponto crucial que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que olhar apenas para o quesito custo de vida talvez pode te trazer uma experiência frustrante. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes algumas pessoas no desespero acabam escolhendo cidades com custo de vida muito barato e a qualidade de vida ela é duramente comprometida. A experiência dessas pessoas na cidade acaba sendo tão ruim que elas acabam preferindo voltar para o Brasil. Então, para que isso não aconteça com você, eu sugiro fortemente que você faça uma lista de prioridades em relação ao que você gostaria de encontrar em determinada cidade e que isso seja os pontos que irão te guiar nessa busca pela cidade mais interessante para você imigrar aqui no Canadá. Com isso, nós vamos encerrando o nosso vídeo de hoje. Eu espero que todas essas informações que nós falamos nesse vídeo, elas sejam úteis para você refletir sobre as cidades aqui do Canadá, que não há apenas a cidade X ou Y para você escolher, mas há muitas outras cidades que são muito interessantes e que talvez sejam mais ligadas ao seu objetivo aqui no país. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós e também de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um sininho aqui embaixo. Se você clicar nele, você vai receber notificações sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau! I know someday we could finally be. I know someday we could finally be